como que é os quadros, né, pós-Covid, Isso, tanto os assintomáticos, dos leves, o que tem aparecido aí? Então, assim, o que a gente vê também são quadros muito polimórficos, né? Então, você tem pessoas que tiveram quadros leves, que não vão ter nada. Você tem pessoas que tiveram quadros leves que começam a desenvolver algumas alterações. Então, tem alguns estudos muito interessantes, inclusive, de alterações cognitivas, né? A pessoa começa a ter, ela pode ter alterações de memória, você pode ter alterações de reconhecimento nas coisas, memórias, inclusive, de curto prazo, né? Reconhecimento de coisas mais graves, reconhecimento de pessoas, dificuldade para atividades cognitivas. Então, também tem grupos grandes estudando isso, e não necessariamente quem faz esse tipo de quadro depois teve quadro grave. Hoje a gente sabe, pela patologia desses casos de biópsias, por exemplo, a gente já viu neurônios com lesão de prolongamento. Então, tem algum substrato físico que pelo menos em parte, explica, ou pelo menos para parte dos casos, explica o que acontece. Então, essa questão, inclusive, a gente que trabalha na academia, né, é uma coisa que eu sempre fui muito enfático, né, nos fóruns de discussão, para as pessoas ficarem mais reclusas, para não se exporem tanto, porque imaginar um jovem que, sei lá, com 20 anos de idade, 25 anos de idade, faça um caso leve, mas faça um déficit cognitivo, a gente não sabe o quanto isso é permanente. Exato. Não sabe se vai voltar. A gente não sabe se vai voltar sozinho, só precisa de ajuda para voltar, você vai precisar fazer tratamentos para isso. Então, é a história da assimetria negativa, né? Então, se você tem um dano potencial que ele é improvável, mas se ele acontecer, ele é enorme, isso é assimetria negativa. Você não pode correr um risco, ainda que ele seja pequeno, se o impacto dele é grande demais. Essa é a grande questão. Ah, não, a chance de acontecer é pequena. Tá, mas se aconteceu, né, o impacto é tão grande. Então, para a pessoa que acontecer vai ser bem importante, né? Exato. Então assim, e a gente vê muito isso nos casos não graves. Outra coisa, doenças autoimunes que começam a acontecer depois. Como eu comentei, né? Assim, eu já estava fora da prática clínica há algum tempo, comecei a retomar um pouco por conta da necessidade de ajudar de alguma maneira, né? Mesmo numa prática clínica que não é grande, eu já vi alguns casos de tiroidite autoimune, de artrite reumatoide, doenças que são autoimunes clássicas, que a pessoa não tinha antes e começa a ter depois da Covid. Então, e você trata como se fosse, ela parece deflagrar alguns quadros autoimunes que a gente não entendeu muito bem ainda por quê.